Olá pessoal, estamos aqui com mais uma conferência, na segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação, e hoje eu vim aqui conversar com a doutora Luciana Camino. Luciano, muito obrigado aí pelo tempo, eu sei que ele é bem corrido, então eu já agradeço de antemão aí por você estar participando aqui com a gente. Espero que a conversa hoje seja muito bom proveito aí para quem está nos assistindo. Então vou pedir, hoje a gente vai conversar aqui sobre o Instituto Prístino, que é um instituto de pesquisa aqui sediado em Belo Horizonte. Mas antes da gente conversar um pouco sobre o Instituto, sobre o seu trabalho no Instituto, eu vou pedir para você falar um pouco sobre sua trajetória na biologia, até estar aqui hoje no Instituto. Felipe, obrigada ao Perilo, obrigada ao Bocaina por mais esse convite. Para nós é uma honra estar aqui, para dividir, compartilhar tudo que o Prístino está desenvolvendo, e você sabe que essa é a nossa missão. A gente entende que quanto a divulgação é muito importante para ações de conservação, e como nós trabalhamos com ciências, ciências da conservação da natureza, eu acho que é interessante para todos. A minha trajetória desde pequena eu sempre gostei de biologia, sempre tive afinidades na área de biologia, tanto por parte de influência dos meus pais, dos amigos, dos professores. Isso foi trazendo aquela afinidade que você não sabe explicar porque escolheu biologia. A vida foi me trazendo assim. Fiz biologia na UFMG, graduação, fui a segunda turma das ciências biológicas, licenciatura noturno. Enfrentamos muitas dificuldades, desde como são cursos que estavam iniciando, então nós tivemos muito questão, por exemplo, de ônibus. Tinha que sair antes da aula terminar para conseguir alcançar o ônibus. Bom, a questão dos estágios, a questão da infraestrutura que a universidade tinha para os alunos de graduação. Nós tivemos muita dificuldade. Quando eu formei em ciências biológicas, eu me sentia insegura. Eu não sabia, eu tinha certeza que eu não estava preparada para ser uma bióloga. O que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso me especializar. É isso mesmo? É isso, eu quero ser bióloga. Mas a bióloga, eu vou atuar em quê? Então, eu comecei a fazer uma reflexão comigo, pensando o que é importante para mim na atuação como biólogo. Você sabe que o biólogo tem um leque gigante, Se você e a classe e a apresentação da grade curricular da UFMG também é amplíssima, Aí eu defini que falei assim, então eu vou fazer mestrado em botânica. Por que eu vou fazer mestrado em botânica? Porque quando eu fiz a graduação, várias experiências que eu tive em laboratórios, a que mais me trouxe afinidade foi a área de botânica. Inclusive, as coisas que eu fiz no laboratório de botânica não tinha nenhuma relação com as disciplinas dadas na aula. Então, o que eu fiz? É como se eu estivesse fazendo 2 cursos de botânica, 2 cursos de biologia. A biologia na prática, que eu aprendi nos laboratórios, e a biologia conceitual, que eu aprendi na sala de aula. Fiz o mestrado, levantamento florístico da Estação Ecológica da UFMG. Tenho muito orgulho desse trabalho, porque foi o primeiro trabalho de levantamento florístico e fitossociológico daquela região, E depois a minha carreira foi tentar diversificar o que eu queria, Sim, o que eu vou fazer agora como biólogo na área de ciências naturais, como que eu vou atuar? Então eu tive uma oportunidade, um convite para trabalhar numa empresa de consultoria ambiental. Depois eu tive outra oportunidade de trabalhar como contratada num órgão de licenciamento ambiental, na FEAM. Tive a oportunidade, trabalhei 2 anos. Foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que trabalhavam
para o mesmo objetivo, vamos dizer, um licenciamento ambiental de um empreendimento, ele tinha uma equipe que era organizada por várias pessoas. Então, eu como bióloga, especialista em botânica, que falava sobre vegetação, eu tinha que saber conversar com um engenheiro sanitarista, um geólogo, um geógrafo, até mesmo com outros biólogos. E até na área não só do meio físico e biótico, mas eu tinha que entender a parte da socioeconomia inserido, né? Como que os meios poderiam influenciar influenciar ou ser influenciados, né, por um empreendimento. Sim. A escola que eu tive na FIAM foi fantástica. Foi o que eu não aprendi na UFMG, né? Vamos aí entendendo sobre como políticas públicas funcionavam, a questão de legislação, de orientação até para a criação e implantação de unidades de conservação, a questão da multidisciplinaridade. Eu falei assim, não, eu acho que eu preciso entender um pouco mais o que eu posso fazer. Porque eu, como mestre, trabalhando num órgão ambiental, eu achava que eu fazia somente a análise ambiental, análise dos documentos. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu posso fazer muito mais que isso. Eu posso ser não um mero analista, mas eu posso ser um pesquisador, eu posso atuar de uma outra forma. Então eu decidi fazer doutorado. Voltei para o UFMG, fiz o concurso, né, para você passar no doutorado. Fui com João Renato, meu orientador, e trabalhei com modelagem de distribuição de espécies ameaçadas de extinção. Por que espécies ameaçadas de extinção? Por que modelagem? Porque eu entendi que no estado ou no Brasil essa questão de conservação precisava ser trabalhada um pouco melhor. Eu via isso acontecendo muito no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Questão de modelagem, questão de ecologia numérica, de estatística, utilizando essas ferramentas para trazer ações concretas para conservação. Sim. Eu vi essas aplicações, utilizando tanto para espécies ameaçadas como espécies invasoras, e, por exemplo, mudanças climáticas, né? Questão tentar entender a influência do meio para uma distribuição de uma espécie no passado, o que tem hoje, qual que é a interferência, fazer previsões, né? Eu achei que fazendo esse doutorado eu poderia trazer contribuições aqui maior, não ficar só a nível do licenciamento, né? Aí, fechando esse ciclo, trabalhando com espécies ameaçadas de extinção, eu comecei a trabalhar com as espécies raras e endêmicas de Minas. E muitas delas estavam nos geossistemas ferruginosos, nas cangas, nas nossas cangas. E foi aí que a gente teve a oportunidade. Que eu identifiquei muitas lacunas, mas eu encontrei muitos parceiros como você, como o Flávio, que a gente viu que haviam lacunas, que tinha um campo enorme para ser explorado, trabalhado, e que por isso a gente decidiu criar o Instituto Prístimo. Porque a gente via que tinha um mundo enorme para ser explorado e para ser apresentado, para falar sobre um geossistema, para falar sobre as cangas, um lugar que é super ameaçado, né? Que concede espécies ricas, cavidades, troglóbios, plantas endêmicas raras. Nós temos também serviços ecossistêmicos, né? A questão da água, que é muito importante, ameaçada, e é uma área de conflito, de interesse econômico, né? O que você vai dizer? Olha que legal o modelo, eu pensava, que legal o modelo desse para ser trabalhado em ciência da conservação, envolvendo várias disciplinas, para tentar trabalhar a questão do uso racional, da questão da conservação, você trabalhar fornecendo informações para tomadores de decisão e a sociedade participar disso.
Então isso arrepia. Eu falei assim, nossa, isso é muito legal. E acho que foi em função disso que nós estamos aqui hoje. Sim. Né? Trazendo isso. Certeza. Não, legal demais, Luciano. Chama de Lu, né? Legal demais, Lu. A gente vê que realmente você percorreu um caminho aí que você sentiu essa necessidade de sempre estar se capacitando. Sim. E sempre percebeu que você poderia fazer algo mais para a biologia e para a conservação, né? Sim. Isso que é muito legal. E a gente vai conversar mais sobre isso também, né? Sobre os geossistemas ferruginosos. E você falou uma coisa agora muito interessante, né? Que o Instituto Prishna ele foi pensado para trabalhar as ciências da conservação. Isso. Nós da Bocaina, né? A gente trabalha muito com a biologia da conservação. E a gente compreende que a biologia da conservação é um braço dentro da ciência da conservação. A ciência da conservação, ela trabalha também com conservação, mas com vários profissionais ali trabalhando em conjunto, né? Várias profissões trabalhando em conjunto. E o Prishna, ele tem muito essa característica no Instituto. Né? Apesar de serem biólogos, né, que criaram o Instituto Prishna e que coordenam, a equipe do Instituto Prishna é multidisciplinar. São várias profissões aqui, geógrafos, né, arqueólogos, tem muita gente aqui trabalhando. E aí vem a minha pergunta. Como, né, você sendo formado em biologia, tendo seu contato praticamente com biólogos, mas você já falou que na FIAM você teve essa primeira oportunidade de trabalhar num grupo mais amplo, né? Isso. Como é coordenar uma equipe multidisciplinar, que não pensam com a cabeça do biólogo ali? Isso não foi de um dia para o outro. Isso não foi porque eu cheguei e falei assim, eu sou a coordenadora do Instituto Prishna e digamos, a chefe que sou eu. Não foi dessa forma. Você viu que foi construído, sim, né? E aqui no Prishna a gente teve a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisas e que a gente entendia que deveria ser dada uma atenção especial ao todo, né? A um geossistema, não só a questão botânica, sim, mas para ave, fauna, para a vegetação, a geologia, a geografia, a espacialização da informação, incorporar a questão do patrimônio histórico, da arqueologia, contextualizar isso, incorporando características. Mas essa é uma noção que eu tinha de mim. E eu acho que quando a gente trazia esses projetos, quando nós nos propomos a fazer uma demanda, executar um projeto, nós trazíamos as pessoas à mesa e traçávamos o objetivo. Existe uma área que necessita ser estudada por apresentar lacunas de informações. Essa lacuna ela vai ser preenchida por todos. E vocês vão participar ao longo de todo o processo até na entrega do documento final. O que eu acho importante nisso é fazer todos participarem, fazer com que a pessoa, como eu sou bióloga, eu entenda a visão de um geógrafo, entenda o do geólogo, do engenheiro, em relação àquela área. Porque, ao final, não pode ter todos têm que ter um consenso para, por exemplo, levantar os atributos e fazer desses atributos informações importantes para uma conservação. Uhum. Então, ouvi-los primeiro é importante, ser objetivo nas perguntas, ser objetivo aonde que a gente quer chegar com o documento, fazer com que todos participem, não só ler o que os outros estão escrevendo, mas interagir a informação com eles, né? Nós já participamos de muitas reuniões aqui, onde nós tínhamos arqueólogos, biólogos, geólogos, geoespeleólogos, por exemplo, e que a primeira pergunta é quem vai entrar primeiro na caverna, por exemplo. Uma caverna, ela pode ser estudada por todo mundo, mas às vezes o método ele precisa ser trabalhado com todos primeiro, para até saber como que vai ser desenvolvida essa pesquisa. Então, uma equipe não interferir no resultado da outra. Exato. Né? Eu acho que tem que basicamente 3 coisas: objetividade,
levantamento das informações tem que estar claras e o método científico tem que estar claro, desenhado e entendido por todos. E o documento final. O documento final tem que trazer um consenso entre todas as partes sobre ele. Né? A gente já viu muitos trabalhos técnicos onde nós temos informações de um biólogo da mesma área, né? Por exemplo, de cavernas, um que fala só sobre os morcegos e outros que falam só sobre os troglóbios. E aí a gente pergunta entre eles, e fala assim, não, eu só sei da minha parte, eu não sei da parte dele. E isso é muito ruim para a conservação, porque você está tendo uma visão fragmentada dentro de um estudo para uma mesma área que é interesse de trabalho. Isso que eu acho que não se deve, que se deve cortar esse tipo de... Não, legal demais, né? Porque quando a gente fala de ciência da conservação, não basta várias ciências estudarem ali, se no final todas conversarem e chegarem num entendimento comum ali, né? Não é só questão, tem vários grupos e profissionais trabalhando na mesma área. Isso por si só numa ciência da conservação não é, né? São vários grupos trabalhando numa mesma área. Eu acho que fazer o que você disse, né? De sentar numa mesa antes de... Seja um licenciamento ambiental, numa equipe que vai fazer um estudo de impacto ambiental, né? Que é sempre uma equipe multidisciplinar, sempre possível... Né, isso eu acho que deveria ser até um obrigatório, juntar todas as equipes e falar, né, tem uma caverna aqui, eu sei que o entorno dela é muito importante para ser estudado, né, as plantas, né, a fauna, a interação entre elas, né? Pessoal da botânica, tem como vocês coletarem aqui para eu já saber quais espécies podem ser dispersadas pelo morcego que você vai investigar, se dispersado pela abelha que você vai investigar, né? Eu acho que assim a gente consegue ter uma compreensão e no final saber qual que é a dimensão exata daquele empreendimento vai causar naquele ecossistema, né? Não só numa espécie ou outra, né? Isso. Se você permitir, Felipe, dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos, nós fomos convidados para participar junto com o IABS e para trabalhar junto com eles para levantar atributos ambientais para a criação de um monumento natural na região do quadrilátero ferrífero, mais propriamente perto do Monumento Nacional da Serra do Caraça. Nesse trabalho foi muito bacana porque houve uma interação enorme entre... por mais redundante que seja falar interação enorme, mas é porque é um dos poucos trabalhos em que eu vi que tinha duas instituições com o mesmo fim e dentro dessas duas instituições tinham equipes diferentes que nunca tinham trabalhado. Eram geógrafos, eram sociólogos, turismólogo, biólogo. Dentro dos biólogos nós tínhamos zoólogo, botânico, ecólogo. Então todos trabalhando em volta de uma mesa, olhando por uma tela que estava sendo exposta, informações espacializadas deles para definirem zoneamentos, o que vai ser área prioritária para conservação para aquela unidade, o que vai ser zona de amortecimento, quais são as possibilidades da gente incorporar, trabalhar a questão de turismo, usos com a comunidade, e assim, eu achei muito legal esse trabalho. Não, legal demais, acho que saber, a ciência, saber conversar entre si, acho que é fundamental para a conservação, né? Isso. E aí, Lu, pegando uma fala sua quando você estava se apresentando ainda, você disse que quando você acabou de formar, você nem sabia muito bem o que seria essa profissão do biólogo, né? Você estava um pouco perdido ali, e agora? O que eu faço, né? Essa dúvida foi... E eu acho que essa é uma dúvida, né? Quem eu converso muito, né, eu frequento muito o UFMG, acho que para quem está na graduação e quem é recém-formado é uma das principais perguntas, né? O que um biólogo faz? Será que eu estou preparado mesmo para isso? E a minha pergunta é o seguinte, né? O Instituto Princeton, acho que um dos diferenciais dele é que ele sempre visa trabalhar com uma solução do problema, seja criando ferramentas para que o tomador de decisão possa consultar os dados ali, para falar, agora ficou claro que para esse problema eu posso, né, ir por esse caminho. Isso. Então, acho que esse é um grande diferencial do Instituto. Ele sempre busca pegar os problemas, né, e tentar solucionar, seja criando ferramentas, né, seja criando novos dados ali, seja da forma de escrever,
né, os laudos, os artigos ali de uma forma que o tomador de decisão ele possa ler e compreender o que está sendo escrito ali. Isso é muito legal. E a pergunta é o seguinte: você acha que, né, as universidades ou, né, a UFMG, ou com os trabalhos que você estuda e está vendo hoje em dia, ela está formando um profissional capaz de resolver problemas? Eu pergunto isso porque o biólogo às vezes é muito conhecido pela profissão que só fala os problemas, né, que indica os problemas, e que eu acho que para quem trabalha com conservação, o ideal hoje em dia já é trazer soluções. Você acha que a gente está formando profissional capaz já de enfrentar uma solução, ou ainda ele sai de uma universidade perdido e tem que percorrer quase que tudo de novo para achar o rumo dele ali na conservação? Então, percorrer e fazer tudo de novo, eu acho que não. Eu acho que tem que se especializar, né? Eu acho que seja para licenciatura, seja para na área de consultoria, seja para o biólogo na área como uma área de conservação mesmo. Eu acho que o biólogo ainda seria o início do trilhar. Dentro da universidade ele tem que buscar meios de complementar. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado na UFMG e terminasse a graduação, a minha dúvida ia ser bem maior, por não buscar o melhor que a universidade pode me fornecer. Quer dizer, buscar fazer estudos, estudar artigos, participar de congressos, me apresentar para fazer estágios voluntários, trocar informações com professores, participar da vida acadêmica. Eu acho que a universidade ela está começando, eu acho que ela não traz o profissional pronto. Tentando entender o que você falou aqui, se o aluno entrou e ele passar pela graduação só pelas disciplinas, você acha que isso por si só já não forma um profissional se ele não, além das disciplinas, buscar isso que você falou, né? Querer estudar mais artigos, livros, procurar estágios, participar de congressos, conversar com referências. Por exemplo, quando eu falei que eu fiz estágio, eu fui guiada, conduzida por um professor para a questão do método científico. Sim. Isso na graduação você não aprende. É raro, né? É raro. Trabalho, disciplinas de campo, por exemplo, que você vai ter esse método científico apresentado, mas ele é incompleto. A questão, quando fala na graduação, o método científico, a aplicação do trabalho de um biólogo no futuro, a profissionalização, ela não é completa, ela não é apresentada de forma completa nisso. E quando eu fiz a iniciação científica, aí sim, eu fui conduzida, passei por todas as fases do método científico, utilizei técnicas que não... Apliquei técnicas, eu fiz o exercício de escrever, que é muito importante, de cruzar informações, de trazer soluções, investigar aquilo, né, e trazer isso. E em função disso, pela afinidade depois que eu fui construindo, eu falei, não, eu preciso buscar mais. Eu não posso ficar só nesse caso, porque senão eu vou morrer em mim mesma, uma bióloga formada. Vai acabar que o que eu formei, sair formada, não vai ser suficiente para eu me manter no mercado. E se eu ser uma pessoa que eu falo assim, medíocre na situação assim, que eu fiz o mínimo para ser um profissional, para ser formado como profissional, vou ficar dentro das estatísticas como pessoas graduadas que formaram em biologia, mas que não estão exercendo a função. Trabalham em outra coisa, né? Trabalham em outra coisa. Não, perfeito. Acho que já uma primeira dica, né, que você está dando aí, principalmente para você que está começando agora, né, na biologia, seja que vai trabalhar com conservação ou... né, vai trabalhar com biologia em si, é sempre buscar, né, Lu, uma capacitação maior, não achar que só as disciplinas em si
vão te fazer um profissional. E em congresso, independente se você vai mandar um projeto ou não, né, um pôster ou não, se você tiver condição de ir em congresso para ver palestra, ou até para conversar com os palestrantes, ou conversar com outras pessoas de outras instituições que às vezes trabalham com a mesma coisa que você, tem outras técnicas. Se aproveitar a oportunidade para trocar. Né, trocar informações, se apresentar, se trazer, quer dizer, começar a construir o seu profissional, o seu ser profissional. E lembrar que a graduação talvez seja o momento para isso, né? Deixar para fazer isso depois de formar, uma vez que você formou, você já é um profissional. Buscar essa capacitação depois e só aumenta o tempo e você poder entrar no mercado de trabalho, né? Se capacitar e de ser reconhecido ali, né? Então, essa é uma dica aí fantástica. E aí, Lu, falando um pouco agora do Instituto Prishno, fala pra gente um pouco dos projetos, né, de pesquisa do Instituto Prishno, né, em relação à conservação, o que vocês estão fazendo aqui pra gente? Você sabe que o Instituto Prishno, a principal linha de pesquisa são os geossistemas ferruginosos. Isso vem até antes da formação do Prishno, que a gente viu que tinha informações de um universo grande para ser estudado, plantas raras, endêmicas, a questão das cavidades, pouco se conhecia, né? No momento em que a área de interesse para mineração, a urgência de publicação, a gente sabia que tinha muitos dados que estavam inclusos em estudos do licenciamento e a gente via que tinha poucas pessoas que estavam publicando sobre arte. E aí o que aconteceu? A história começou falando assim, não, vamos publicar. Vamos divulgar a informação sobre o geossistema ferruginoso. E começou com os livros, com o livro da diversidade florística de Campos Quadrilátero, publicação de artigos, atuação de apoio técnico ao Ministério Público de Minas Gerais, né? E aí a gente começou a participar, divulgar o nosso trabalho, percorrer conhecer outras áreas de cangas pelo Brasil, trocamos muitas informações e fizemos um compêndio, né, sobre o estado da arte do geossistema ferruginoso no Brasil. Se a gente falar sobre geossistema, a gente tem que ver o que se fala hoje. Quem são as pessoas que estão trabalhando. Então, nós conseguimos reunir pesquisadores, pessoas que estão publicando, escrevendo sobre artigos sobre geossistema ferruginoso e nós conseguimos, com muito esforço, muito prazer, né, em fazer o que nós temos sobre o estado da arte do geossistema ferruginoso do Brasil. São 19 capítulos, que é a questão da multidisciplinaridade, né, com 54 renomados pesquisadores, desde falando sobre parte de geologia, hidrogeologia, as cavidades, a parte biótica, as plantas, os troglóbios, as aves, a questão cultural, o patrimônio, políticas públicas. Então, tudo que se tem conhecimento, nós temos aqui. E nesse livro é legal que tem um capítulo feito pelos pesquisadores lá da Austrália, né, que são referências para geossistemas ferruginosos, né, que eles fizeram um capítulo bem bacana falando como que eles lidam com a questão do geossistema ferruginoso lá na Austrália, né? Tanto de pesquisa quanto de política pública. Acho que é um ensino bacana para quem trabalha aqui no Brasil, né? Concordo plenamente com você. E o livro está disponível também no site do Prishno, né? O online, Isso. PDF dele, né? O PDF dele está disponível. O site está passando aqui embaixo do Instituto Prishno. Verdade. Então, esse um dos nossos trabalhos, o trabalho continua. Nós participamos desta outra publicação, Patrimônio Espeleológico em Rochas Ferruginosas. Falamos sobre... fizemos uma análise de risco para as cavidades ocorrentes no quadrilátero ferríqueo, áreas que são... tem a maior quantidade de cavidades. Análise de risco. E a gente entende que as cavidades estão muito ameaçadas, mesmo estando em áreas protegidas. E aí vem a questão de conhecer para proteger. Sim. Né? Aí vem a multidisciplinaridade de novo. A questão do levantamento de informações para tomadores de decisão, por exemplo, os gestores de unidades de conservação, a questão
dos agentes públicos, do órgão ambiental e até a própria sociedade sobre a preservação das cavidades, né, do bem natural que nós temos na região. Demais. E continuamos com as pesquisas com o geossistema. Então, nessa linha das pesquisas do geossistema ferruginoso, nós temos o Vale do Peixe Bravo, né, uma área no norte de Minas, muito rica, e a gente está fazendo trabalhos com o Rubens, né, levantamento florístico, onde nós estamos encontrando vários registros novos de ocorrência única, primeira ocorrência para o estado de Minas Gerais. O Marcelo Vasconcelos, que participou da primeira conferência também, está desenvolvendo o levantamento de avifauna. Também nós estamos encontrando registros, por exemplo, de um beija-flor, que era ocorrência só na Bahia, agora tem essa ocorrência em Minas Gerais. Tem a questão do patrimônio arqueológico pelo Rogério, uma área com informações inéditas, que depois nós vamos divulgar, na questão do patrimônio arqueológico. Tudo um desenvolvimento de uma pesquisa, de uma área afim, para trazer os atributos de uma equipe multidisciplinar. E além disso, o PRISC tem parcerias, né, com instituições também de ensino, não tem? Tem, sim, como, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, com o professor Leandro Moreira, que a gente desenvolve pesquisas também em cavidades, mas na área da bioquímica e microbiologia. Então, nós vamos trazendo em breve também artigos falando sobre isso. A flora bacteriana das cangas do quadrilátero ferrífero. Temos muitas novidades bacanas. Então, é aquilo que eu falei, né? O foco do trabalho é uma área, preservar, conservar, trazer informações sobre uma área, mas os atores que trabalham nessa têm várias visões. Então, a gente tem que trazer um consenso entre todos os que estão trabalhando aqui. E um dos projetos que, assim, dentro do PRISC, que eu acho um dos mais fantásticos, assim, de importância, até de abrangência, é o GeoAtlas, né? Você já até, no canal da Bocaina, a gente até fez uma entrevista, você já falaram um pouco sobre o GeoAtlas, mas isso já tem um tempo. Hoje ele está muito mais sofisticado, né? Explica um pouco, né, pessoal, rapidamente o que é o GeoAtlas, mas principalmente para quem trabalha com conservação, né, qual que é a importância dessa ferramenta que é gratuita, né, para quem trabalha com conservação, seja na biologia, na geografia, qual que é a importância de ter esse tipo de ferramenta disponível, né, online aí? A ferramenta, o GeoAtlas, o Atlas Digital Geoambiental do Instituto PRISC, que está disponível no nosso site, é uma ferramenta para serem utilizadas por todos de forma gratuita em qualquer fase do seu projeto. Vamos dizer que sua análise está relacionada a um projeto. Então, seja no começo dele, para aquela ideia, vamos conhecer o que nós temos. Se eu estou numa área de interesse, quando eu uso o GeoAtlas, eu entendo que eu tenho informações dispersas. E o que o Atlas fez? Ele espacializou essas informações públicas, padronizou e disponibilizou numa plataforma única. Então, eu tenho dados de, por exemplo, aquela minha área de interesse, eu posso saber se ela é uma área que tem planta rara, se é uma área de interesse prioritária para conservação de algum grupo de fauna ou de planta. Posso entender que existe no entorno os recursos hídricos, a riqueza dos recursos hídricos, a questão da Mata Atlântica, por exemplo. Eu consigo espacializar as informações e eu me vejo como um ator. Eu me situo nessa área, eu consigo levantar várias informações que a princípio elas não têm conexões, elas não têm relações, mas eu posso tirar uma informação, cruzar essas informações para levantar, para fazer parte das minhas análises. Sim. São quantos temas que o GeoAtlas hoje fornece? O GeoAtlas hoje tem mais de 60 informações, 60 temas.
São temas aqueles que a gente traz informações sobre a nossa diversidade biológica, sobre a diversidade geológica, questões também até de áreas, registros de quilombola, de áreas indígenas, recursos hídricos, questões que eu posso cruzar com informações de imagem satélite, por exemplo, sim. Né? Topografia, relevo. Posso colocar, por exemplo, o desenho da minha área de interesse, ou desenhar com KML, no formato de KML, carregar e fazer os estudos, por exemplo, quantas cavidades, essas cavidades elas estão cadastradas, o que mais eu posso associar, se eu posso fazer uma relação, se ela está próxima ou não de uma unidade de conservação, se o potencial de ocorrência de cavidades ela é baixa ou alta. Eu posso começar a inferir, levantar perguntas e trazer respostas. Não, legal demais, né? Uma ferramenta, como você disse, ela traz um formato de imagem de satélites, né? Onde você pode sobrepor várias camadas naquela região sua de estudo. Isso é importante até antes de você ir para campo, né? Você fazer uma análise da região que você quer estudar e saber, tanto, igual você falou, relevo, hidrografia, cavidades, se a área é prioritária ou não, se tem título minerário ou não. Exato. Né? São mais de 60 camadas, né? São que você mais falou. de 60 camadas. Então é uma ferramenta muito interessante para você fazer até uma gestão ali da sua área de trabalho, né? Saber onde que você vai estar trabalhando ou não. Se a priori já é uma área importante, né? Que esses temas são retirados de instituições também que fornecem, né, os dados, instituições públicas, né? E ainda nós estamos trabalhando na questão do Instituto Prístino publicar, gerar os próprios dados. Sim. Né, a partir de informações de publicações ou então das nossas próprias pesquisas, nós estamos gerando os temas para serem carregados e somados aos temas que estão disponíveis. Não, legal demais. Não, legal demais, Lu, né? Depois eu vou pedir mais indicações aí para quem está gostando da nossa conversa aqui, se interessou pelo assunto, principalmente dos geossistemas ferruginosos. Mas antes eu quero pedir mais um conselho seu aí para quem está nos assistindo. O Prístino, como você disse, ele trabalha muito, né, focado na área dos geossistemas ferruginosos, né, que é onde já tem um conflito muito grande, né, pela questão de ser área de minério de ferro ali, então tem uma urgência grande ali de ser estudada, né? Porque pelo outro lado, né, do recurso natural do minério de ferro, com a tecnologia sempre acelerando, né, as ferramentas sempre otimizando, a degradação ela aumenta a velocidade da degradação ela vai aumentando com a medida que o tempo vai passando, né? Novas ferramentas, novos maquinários são desenvolvidos. Então, para os geossistemas ferruginosos em si, o tempo ele é muito precioso. Então, para quem está nos assistindo e se interessou por conservação ou até pelos geossistemas ferruginosos, quais assim, dicas que você dá para essa pessoa ser cada vez mais certeira e efetiva ali nos trabalhos de conservação dela? Felipe, isso é uma pergunta muito importante, porque a pessoa que quer trabalhar com conservação em geossistema ferruginoso, ele tem que correr atrás da informação. Ele tem que estudar muito, fazer muita leitura dos artigos que estão falando, da bibliografia que se tem que ter um trabalho de campo, né? Conhecer as nossas cangas no campo, conhecer os chamados os stakeholders, né? Que são os agentes os atores que estão envolvidos com licenciamento ambiental, com a proteção das cangas, conservação, porque não adianta eu falar em conservação de cangas se eu não conheço sobre legislação ambiental, se eu não conheço sobre os procedimentos ou os processos que estão ocorrendo hoje sobre licenciamento de empreendimentos minerários. Então, eu tenho que entender como que esses atores atuam sobre as cangas, sobre o uso e a conservação das cangas. Eu tenho que entender que que eu tenho que gerar informações para a educação ambiental, para crianças, adultos,
eu tenho que traduzir as informações técnicas para eles, eu tenho que transformar, eu tenho que disponibilizar as informações para este público, eu tenho que saber conversar com o empreendedor como se fosse um consultor, eu tenho que aprender a falar com um agente, um servidor de um órgão ambiental, com a comunidade, com os pesquisadores. Então, para eu ter essa facilidade, para eu ter esse trânsito entre todas as pessoas, eu preciso fazer leituras, especialização, tem que estar atualizado, tem que buscar as informações mesmo. Não tem outro. Por quê? Porque não existe ainda as informações suficientes sobre isso. Por exemplo, a questão das espécies ameaçadas de extinção das espécies que ocorrem na canga. Elas estão ameaçadíssimas, mas a informação, a lacuna de informação que tem é enorme ainda. Eu acho que a gente tem que pesquisar muito ainda, essa pesquisa ela tem que ser transformada em divulgação, tem que ser publicada, tem que ser repassada a todos e entender que atrás de uma espécie ameaçada de extinção existem espécies da fauna, polinizadores, existem um sistema que está interligado, que ele não se desconecta. Eu tenho que ter essa visão, eu tenho que entender que isso faz parte de um sistema que atua sobre ele. Sim. Né? Ou eu vou querer minerar, mas eu vou abrir mão de algumas áreas para conservar. Para se conservar, o que eu preciso saber? E não adianta se eu me formar como biólogo, especializar em botânica e falar, aqui tem espécie ameaçada de extinção. Isso não é suficiente para uma área que tem conflitos ambientais. Eu preciso entender muito mais que isso. Eu tenho que buscar, eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, conversar com a sociedade, conversar com tudo. Eu acho que é isso, eu tenho que me impor mais, eu tenho que me apresentar mais, eu tenho que trazer, eu tenho que ter proatividade para isso. Sim, sim. Aí acho que eu conselho mais para os biólogos esquecer que o biólogo, né, às vezes o biólogo pensa muito, vou trabalhar no mato, vou trabalhar no campo, né, eu gosto de planta, gosto de bicho, mas é o contrário. Eu vou fazer a minha lista florística, vou escrever um relatório técnico e vou apresentar ao final, seja para quem for interessado. E para quem quer trabalhar com conservação, acho que o fundamental, né, a gente está até conversando, a gente sempre conversa, na verdade, sobre isso, é escutar. Né, principalmente quem mora na região. Isso. Não adianta eu ir lá fuçar toda a biodiversidade se eu não parei nem um minuto para conversar com os moradores que estão ali, às vezes as várias gerações, saber as demandas de cada um, né? Entender o contexto em que eles estão, né? E até mostrar para eles que outras oportunidades podem ser construídas, né? Outras oportunidades podem ser desenvolvidas e trabalhadas. Senão você não pode excluí-los. E aí, Lu, perfeito o que você falou, né? Acho que para cada vez mais a gente otimizar e ser mais certeiro, né, nos trabalhos de conservação, acho que primeiro é não olhar só para o nosso trabalho, achar que ele vai resolver tudo, né? Igual você disse, eu descobri que essa espécie aqui ela é ameaçada de extinção e é por isso que eu não posso impactar aqui. Será que é só por isso mesmo, né? Será que essa é uma justificativa suficiente hoje em dia? Talvez ter esse olhar que isso aí é só mais uma ferramenta para você ir agregando informações e ter uma conversa, né, com os tomadores de decisão, com a empresa, né, com a população, que talvez seja o principal, né, motivo para você estar estudando ali, né, a conservação, é ter esse consenso, né, esse equilíbrio de conservar e manter, né, as pessoas ali na mesma região. E aí entra uma pergunta que queria saber o que você acha, né, para quem trabalha principalmente com conservação. Qual que é a importância desse profissional ter uma noção sobre legislação ambiental? É fundamental. É fundamental, mas antes de responder isso, eu só vou perguntar assim, para um biólogo,
a grade da universidade, trazendo, né, aquela informação. Eu formo como biólogo, mas eu não tive uma grade curricular que me discussasse sobre legislação ambiental. Eu acho que quando a gente, nessa nossa conversa, a gente começa a ligar os temas, eu entendo que o biólogo tem que buscar ser autodidata, e isso é uma coisa importante, a legislação ambiental, porque na legislação é como você tivesse as diretrizes para você atuar ou para você ser um agente positivo, um agente ser mais efetivo. Né? Você está trazendo informações objetivas com base numa legislação que já existe, ou o contrário, trazer informações técnicas para esclarecer que aquela legislação não condiz com a realidade de hoje. Você tem que trabalhar, você tem que conhecer a legislação para você mostrar que existem ferramentas, que existem quer dizer, a legislação seria uma diretriz para você chegar a um fim, para ser mais objetivo, até chegar mais rápido ao fim, né? Eu vou te dar 2 exemplos aqui, não sei se eu vou ser bem clara, mas, por exemplo, o novo Código Florestal, falaram que ia ter problemas, que a questão da anistia, a questão do diminuir a proteção das áreas de preservação permanente, a reserva legal, temas que foram muito complicados, que são complicados, que é a questão do uso consolidado, questão de recuperação. Mas por que isso o meio científico, o meio acadêmico, as pessoas que trabalham com isso, que sabem que existem esses problemas, eles têm que falar, trazer números e publicar. Para isso, eles precisam ter conhecimento do que era a história da legislação ambiental, como que chegou a esse momento, por que a questão ambiental, nesse ponto, passa por uma fragilidade. Esse aqui é um exemplo legal desse artigo, depois nós vamos deixar escrito, né? Análise científica e jurídica das mudanças do Código Florestal e a recente Lei de Proteção de Vegetação Nativa. Então, uma equipe multidisciplinar formada por professores, pesquisadores, técnicos e parte jurídica se debruçaram sobre o novo Código Florestal e trouxeram os pontos positivos e pontos negativos. Isso é importante como uma orientação para políticas públicas e de conservação. A outra, por exemplo, é um trabalho que nós desenvolvemos aqui junto com a partir de uma análise de um procedimento, um apoio dado ao Ministério Público, ficou sobre a questão das chapadas, né? Primeiro era entender se um empreendimento agro-silvopastoril estava em uma chapada, se aquela geoforma era uma chapada. Se fosse uma chapada, definir a sua área de preservação permanente, aqui a borda de chapada. Só que a gente precisa entender o que a legislação fala sobre isso, né? Aí entender só isso é insuficiente, porque a gente tem que atrelar conceitos construídos no meio entre os especialistas. Científicos, trazer o que é conceito, o que é chapada, se aquele geoforma está inserido e se isso realmente for uma chapada, definir o que é borda, o que é a área de proteção. E aí a gente avaliar sobre ele se deveria ser recuperado ou não, em função das intervenções que existiriam naquele momento, naquela situação. Esse trabalho foi desenvolvido com o professor André Salgado, mais outros profissionais, inclusive um de topografia, que foi a campo, foi avaliar a questão, levantar dados técnicos sobre aquela geoforma e, com base nesse trabalho, nós escrevemos artigos científicos trazendo informações, elucidando até a questão de legislação ambiental. Com base na geoforma, né, com base nos dados científicos da chapada, toda a chapada não estava adequada à legislação. Porque na legislação tinha uma definição de chapada diferente do que o meio científico acadêmico definia. E com esse trabalho a gente pôde readequar, apresentar
trazer informações e dizer que adequações precisariam ser feitas. Um trabalho feito também junto com o promotor de justiça. Não, legal demais. Aí, né, passa daquilo que a gente conversa de só indicar o problema, mas também indicar o problema, mas para a conservação o ideal é ir além e tentar mostrar ferramentas ou, se possível, a solução, né? Exatamente. Não, legal demais. E a legislação ela é fundamental. Acho que, né, o que a gente tem, quando se fala de conservação, só se conserva aquilo que está abarcado por lei, seja um decreto, uma lei, né? Não adianta você mostrar por A mais B mais C que a área é prioritária para a conservação e achar que ele acabou. Se aquilo nunca entrar num decreto ou uma lei, transformar aquilo numa unidade de conservação, que existem vários tipos, não é só de proteção integral, que aí entra a conversa com a comunidade que mora ali, né? Então, você saber um pouco da legislação, principalmente do seu tema, eu acho que isso é fundamental até para você criar o seu desenho amostral, né? Lendo o artigo, parágrafo daquela legislação, isso aqui eu consigo responder com o método tal. Exato. Né? Então, realmente é fundamental para quem quer trabalhar com conservação, dar uma pincelada, eu nem digo uma pincelada, né, Lu? Dar uma lida mesmo, tentar achar tudo que se pode fazer em termos de legislação, né, sobre aquela área, o seu objeto de estudo. E existe até uma ferramenta bem legal, né, a gente do Bocan já tem um videozinho, que é um site de buscas, né, que é o LexML, né, que é tipo o Google mesmo, que você digita lá, por exemplo, caverna, e ele já te dá, né, um histórico aí de legislação, de tudo que já foi falado sobre caverna, né, então é bem legal, né, existem ferramentas para você buscar disponíveis, né, para você não ficar procurando ali o que se fala sobre tal tema, né, existe ferramenta que ela já te dá tudo que já foi feito sobre aquele tema. Bem, Lu, eu acho que está fantástico aqui a nossa conversa, né, mostrando realmente que o Instituto Prishna é um instituto que preza mesmo pela ciência da conservação, né, que preza por sempre buscar ferramentas ou demonstrar dados, ou até mesmo demonstrar soluções para os problemas, né, passar da etapa só de indicar problemas. Acho que o tempo, né, hoje é muito curto quando se fala principalmente de conservação. Né, a degradação, né, isso a gente vê diariamente, ela se avança numa velocidade muito maior do que o conhecimento científico, né, e o Instituto Prishna ele vem realmente para tentar trazer essa nova visão, que a gente tem que ser mais certeiro, tem que ser mais efetivo, e como você disse, para isso não é sorte, não é nada disso, é se capacitar o tempo todo, ler bastante, não só da sua área, né, ler sobre a multidisciplinaridade que a conservação exige. E aí eu vou pedir para você indicar, né, site ou livro ou artigo que te ajudou muito nessa sua trajetória para ser um profissional hoje da conservação. Perfeito, eu vou dar umas dicas, né? Uhum. Mas são dicas assim que eu construí ao longo da minha caminhada, né? Então, vou começar aqui com um livro que eu achei muito importante, que pode ajudar para a gente. É a questão do Atlas da Biodiversidade de Minas Gerais, um Atlas para a Conservação. Isso aqui, né? Da Fundação Biodiversa. Fundação, né? Biodiversa está na 2ª edição. Uhum. Além de estar atrelada à legislação, né, como áreas prioritárias para a conservação, políticas públicas no Estado, ele traz um compêndio de tudo. Sim. Multidisciplinar em relação à biodiversidade. Esse foi um trabalho em 2005. Uhum. Aí eu vou trazendo outras informações que ajudaram muito. A questão do Biota Minas, que é outro também falando sobre um diagnóstico sobre a biodiversidade, a diversidade no estado de Minas Gerais. Esse foi em 2009. Então você começa para falar, mas é uma bibliografia que foi feita há muito tempo, 2005, que precisa ser atualizada, a mesma coisa, o Biota, 2009, mas se você for acompanhando e entendendo a biologia da conservação, entendendo o porquê que nós estamos discutindo, por exemplo, o Código Florestal, né? Por que eu tenho que começar a passar pelas referências, elas são boas para entender isso.
entender que existem áreas prioritárias para conservação, existe que tem levantamento para ser realizado, as áreas de lacuna, quais são as áreas de interesse para a conservação. O que nós estamos falando sobre legislação atualmente? Isso, só você me permitir, que essa revista também é uma revista que eu leio muito quando a gente está falando de legislação, que é uma revista do Ministério Público, né? Que é o MPMG Jurídico, que é uma revista escrita por promotores, né? E eles convidam alguns outros profissionais, que é uma linguagem bem legal da gente, né, nada muito técnico em termos jurídicos, né? Para quem é biólogo da conservação ou um profissional da conservação, é uma leitura muito bacana e é uma revista que também você consegue ela de forma online, né? A gente está deixando aqui o endereço e ela fala sobre vários temas, né? Essa aqui, igual você falou, ela é um manual do novo Código Florestal, né, onde os promotores falam alguns trechos do código que eles julgam, né, que são inconstitucionais, né, que devem ser revistos, né? Então é uma revista bem bacana mesmo. Tem outro aqui também da mesma linha, que é a questão da valoração dos serviços ecossistêmicos e os danos ambientais. A questão do trazer um valor, né, de como calcular um valor para um ambiente ou uma característica muito importante que pode ser ou foi objeto de supressão de um empreendimento, por exemplo, né? Esse aqui é um livro, um marco, né? Biologia da Conservação. Esse é de cabeceira para qualquer de cabeceira. Conservação, o primeiro, eu acho que o primeiro livro a ser devorado seria esse, Biologia da Conservação, do primo aqui do Rodrigues, do Efraim. Efraim que teve na primeira CNBC, quem assistiu foi uma palestra bem legal dele também na conferência. Realmente esse é um livro, né, acho que é um dos primeiros, aí, se foi o primeiro que trata de biologia de conservação aqui. Foi o primeiro. Né? Aqui no Brasil foi o primeiro. E aí, juntando informação técnica, conhecimento científico, legislação ambiental, aí nós vamos para outras áreas, que é, por exemplo, o plano de ação, um dos instrumentos para a conservação, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação, nesse caso, da Serra do Espinhaço Meridional, esse do Grão-Mogol, Francisco Sá, que já está disponível também online. Então, esse aqui são ferramentas práticas de como vários atores trabalham em relação à conservação de uma área. Demais. Aqui só abrindo aqui, bem rapidinho, se você me permite, vocês me permitem, né? Fala o que é Plano de Ação Nacional. Falam todos os passos que tem. Legal demais. Né? Definição de alvos de conservação, compilação de dados, validação das informações, né? Ações de planejamento, consolidação, implementação. Trata de política pública mesmo, né? Como que vai construindo, vai juntando a questão da ciência com os tomadores de decisão, né? Exato. Aí vem, ao final, uma área de interesse, tem as ações, fala o que se deseja com esta ação, porque é importante não fazer por fazer, mas ter um indicador ser bem objetivo, uma meta, né, para ser alcançada. E tem até a data, né? E tem até a data e tem as pessoas, né? Isso. Quem é o articulador, quem são os colaboradores, está publicado. Legal, né? E aqui o Instituto Cristo, um exemplo de atuação nessa área, né? Que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro de Wilson. Quem é o Faveiro de Wilson, Luciano? O Faveiro de Wilson é uma dimorfandra, uma espécie arbórea de interesse, é uma espécie arbórea raríssima que ocorre aqui na nossa região, que era conhecida por poucos indivíduos e com um trabalho árduo do Fernando Fernandes, da Fundação Zoobotânica. Agora conhecemos muito mais sobre a espécie, a distribuição dela. A gente entende que ela ainda é rara, ameaçada de extinção, que ela precisa de ter um plano de ação para ela na questão, por exemplo, manutenção da legislação ambiental para preservá-la, levantamento de pesquisas científicas para a questão, por exemplo, germinação,
germinação e dispersão da espécie, a questão do controle dos impactos sobre a espécie e o essencial é trazer a população onde vive e é a ocorrência do faveiro, tomar consciência para a preservação da espécie. Eles são os principais atores para isso. Legal demais. E aí a gente trabalha com a divulgação e a educação ambiental. Bom, e não menos importante, a questão da leitura, de sentar e estudar e ver e ouvir de todos. Sim. E escrever para todos, não só para o meio científico, mas também a divulgação da informação no formato, por exemplo, da Ciência Hoje. Excelente revista, né? Excelente revista para divulgar a informação traduzida para que todos possam entender. Sim, sempre um linguajar mais popular, vamos dizer, porque tão técnico, né, que são os artigos científicos que dificilmente, quem não é do meio acadêmico, é até difícil de compreender, né, os gráficos, né, muitos termos técnicos, até os tomadores de decisão, né, promotores, às vezes eles reclamam muito sobre isso, né, muito termo técnico, né, a conferência do Luciano Alvarenga, ele fala muito isso, né, que nós temos que aprender a escrever para outros públicos, né, não apenas para o meio acadêmico. E a Ciência Hoje realmente é uma leitura muito agradável, né? Esse é um erro que eu vejo entre todos os profissionais. Eles acabam valorizando muito o trabalho deles, às vezes chegam a escrever trabalhos tão técnicos que são difíceis de serem traduzidos. E eu acho que a pessoa tem que fazer o marketing não, tem que trazer a informação trabalhada para que todos possam entender. Ele tem que entender que não é para o seu par que ele está escrevendo. Ele tem que entender que existem várias pessoas de níveis diferentes de entendimento que atuam direto ou indiretamente sobre um conteúdo, ou então que nem entendem, que não fazem parte, mas por interesse, por curiosidade de ler, de compreender aquilo que está sendo escrito. As pessoas que eu entendo, muitos trabalhos que eu entendo, não conseguem passar a importância daquilo para a conservação. Chegam artigos que falam, essa área é de relevância extrema para a preservação, ponto final. E fica nisso, mas ela não traz por que isso é importante, não leva para as pessoas que Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Será que essa pessoa entende como é que faz para criar uma área de conservação com base... Você escrever que ela é de interesse... Não significa que você está fazendo uma ação para a conservação. Esse é só como se fosse o primeiro passo. Aí ela tem que entender que tem que envolver mais pessoas, tem que desenvolver uma pesquisa, um grupo de pesquisa que possa fazer com que isso realmente seja ciência da conservação, que isso realmente possa ser atuado. Perfeito. Né? E entender, por exemplo, essa aqui é a carta encíclica do Papa Francisco. Fala sobre a nossa casa, né? Isso. Ecologia. Não é questão de religião, mas são as entender mensagens, né? Como que vários atores falam sobre conservação. Exatamente. Né? Para se trabalhar com conservação, você tem que falar a língua das outras pessoas e entender o que eles estão falando. Senão não há consenso, senão sempre vai ter um conflito nessa área. Outra leitura obrigatória de cabeceira. Principalmente os geossistemas ferruginosos. Principalmente o geossistema ferruginoso, e não fica restrito só aos biólogos, mas que pode ser expandido para todos, né? Que a gente tentou fazer a publicação numa linguagem de divulgação que todos possam entender. Sim. A importância dos geossistemas ferruginosos para a gente até falou pouco dele hoje, né? Do livro. Esse que é o livro que tem no site, né? O PDF dele. Exato. Foi organizado junto com o Flávio Fonseca do Carmo, um trabalho árduo sobre o estado da arte, não só aqui em Minas Gerais, mas como já diz, né, levantamos informações sobre do Carajás, do Corumbá,
no peixe-bravo. Uma outra área minerária em Minas Gerais, que é a região que está inserida na Bacia do Santo Antônio, que é próxima à região de Conceição do Mato Dentro, outra área de interesse para conservação, e o quadrilátero ferrífero. Uma coisa muito importante desse livro é trazer as informações, que eu já disse, né? Trazer as informações de todas as áreas de interesse, espeleologia, bioespeleologia, troglobos, né? Incluindo os troglobos, espécies raras, ameaçadas, espécies únicas que ocorrem só no peixe-bravo, ocorrem único lá em Carajás, ou então aqui no quadrilátero, comparação com os dados da Austrália, mas trazer também a questão de o que se está fazendo para preservar essas áreas essas áreas únicas. Sim, sim. É um livro que realmente ele traz o conceito de ciência da conservação, né? São várias disciplinas aqui reunidas, né? Sempre trabalhando um assunto em comum, cada uma falando um pouco, né, sobre a sua visão, mas no final todos, né, tentando desvendar aí como resolver esse problema que é o impacto nesses geossistemas, né, Lu? Trazendo o interesse, o conflito de interesse, sempre trazendo à tona em cima do tema. E o da Cláudia Jacob e do Flávio Fonseca do Carmo, né? Falando sobre diversidade florística nas cangas do quadrilátero ferrífero. Esse livro é bacana, né? A professora Cláudia Jacob foi minha orientadora no mestrado, né? É um livro que você consegue, se você entrar em contato, acho que com lá do Instituto de Ciências Biológicas, né? Com o departamento lá de Biologia Geral, se eu não me engano, lá está à venda também, que é um livro bem bacana que mostra um pouco da riqueza, né, da flora aí dos geossistemas ferruginosos, né? Esse é específico do quadrilátero ferrífero. Sim. Mas é um marco. Doido. É um marco demais. Nosso, que é a partir desse livro. Não, bacana demais. O Instituto foi. Eu acho que tem quase uma biblioteca aqui só de dica. Vamos tem mais aqui. Ó. Temos mais, Isso aqui seria o início para o pessoal ir se capacitando, né, Luciana? Então, é tentar trazer a integração das informações em várias áreas do conhecimento. A informação técnica, a informação atrelada à orientação jurídica, da regulamentação, da legislação, e da questão propriamente da conservação. Não, legal demais. Multidisciplinaridade. Acho que até as suas indicações aqui já são uma outra dica para você que está vendo, que é justamente isso. Não se preocupar apenas em ler o seu objeto de trabalho, né? Ler artigo científico é muito importante, é lógico, você como profissional, como cientista, você tem que estar sempre procurando saber o que está acontecendo, né, na sua área, para não fazer novamente, descobrir a roda, né? Você tem que sempre estar sabendo o que está acontecendo, mas para um profissional da conservação, realmente é importante você ler sobre outras áreas, e não só ler sobre outras áreas, né, Lu? Ler livros ou revistas, que nem sempre é um pesquisador que escreve, né? Eu acho que esse livro aqui indica muito bem, né? Como você falou, uma visão do Papa Francisco sobre, né, o que ele acha sobre conservação, sobre o que a gente está passando hoje em dia. Exato. Então, realmente, ter uma leitura muito diversificada, acho que é uma das dicas, aí, uma das chaves para um profissional da conservação. Né? Exato, um agente da conservação, proativo. Legal demais, Luciana. E aqui eu acho que a gente pode fechar essa conversa, que foram muitas informações, muitas dicas. Agradeço mais uma vez, Luciana, né? Seu tempo é muito restrito, mas tenho certeza que essa conversa nossa aqui vai contribuir a ajudar milhares de pessoas aí que estão nos assistindo e que você deu muita dica importante aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Felipe. Obrigada. Eu só gostaria de finalizar falando assim que na minha carreira houve mais erros do que acertos. Se eu tivesse ficado só nos erros ou ficasse só no básico, eu não estaria onde eu estou. E hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto Prístino, fazer o que a gente faz. É um prazer enorme trabalhar com
pessoas que trabalham com conservação, transmitir isso, mostrar que o caminho das pedras, às vezes, você encontra um paredão que não tem jeito, você tem que realmente ir em frente. E é isso, eu acho que é muito, muito de si, né? Trabalhar. Você falou, tem que ser proativo, né? Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra mais uma conferência. Espero que vocês estejam gostando de toda a conferência e principalmente aqui dessa nossa conversa, né, que particularmente uma área que eu trabalho, os geossistemas ferruginosos, e é sempre um prazer falar e mostrar um pouco, né, sobre o que está acontecendo. Então um grande abraço aí e até uma próxima conferência. Até.